possível ensinar filosofia para criança? Se é possível, como deve ser feito esse ensino? E por que se deve ensinar filosofia para criança? Existe uma idade adequada a partir da qual se deve iniciar ou se pode iniciar esse ensino de filosofia para criança? E como que a filosofia para criança é tratada nos cursos de filosofia das universidades? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E para hoje, para tratar dessas questões, eu convidei a professora Elisa Oliveira, ela que é filósofa e autora de livros didáticos e paradidáticos de filosofia para criança. Professora Elisa, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigada. Antes de iniciarmos a nossa discussão, eu já convido você, que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que eu posto aqui semanalmente. Toda semana aqui eu posto aulas, entrevistas, bate-papos e lives ao vivo. Se inscrevendo e ativando o sininho, você será informado de todas essas novidades. E deixe o seu like já neste vídeo, porque dessa forma o YouTube vai compreender que esse vídeo tem relevância e merece ser compartilhado com mais pessoas. Professora, para iniciarmos a nossa conversa, primeiramente, antes de tudo, antes de iniciar nessas questões que eu toquei, é uma questão mais da sua formação. Por que a senhora, além de filósofa, também é pedagoga, e por que a senhora quis tratar a filosofia para criança? Como é que nasceu esse projeto, esse trabalho de trabalhar com filosofia para criança? Bem, eu sou graduada em filosofia na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui no sul da Bahia. Antes da graduação, eu fiz o curso técnico de magistério. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com criança. E eu tive uma professora que me inspirou muito durante o curso de magistério, porque ela dava aula de filosofia e eu gostava muito daquele conteúdo, gostava de como as coisas eram discutidas, eram trazidas. Então, eu optei por fazer filosofia. Quando eu cheguei na graduação, já no primeiro semestre, eu descobri a filosofia para criança. Uma escola que é da cidade vizinha trouxe o Silvio, da Educação para o Pensar, do projeto Educação para o Pensar, para fazer um trabalho nessa escola, e eu fui participar. E ali eu falei, bom, é isso aqui que eu quero para mim. Eu vou focar minha graduação nisso aqui. E assim foi. Eu já fiz a graduação toda pensando em concluindo meu curso e para o trabalho de filosofia para criança. No final do segundo semestre, eu fui contratada por uma escola particular para já trabalhar com filosofia para criança. Então, assim, foi tudo muito rápido. Eu ainda na graduação já comecei a trabalhar. E aí, quando eu terminei a graduação, eu fui fazer uma especialização em epistemologia e fenomenologia, porque eu precisava ampliar o meu entendimento de como se dá o conhecimento, né? Então, assim, houve a oportunidade, tinha essa especialização na universidade. Eu disse, é por aqui que eu vou. Depois fiz psicologia social, porque eu queria trabalhar com a questão dos grupos e pensando no grupo escolar mesmo, né? Pensando escola enquanto grupo, pensando aluno, professores enquanto grupo. E a minha formação foi essa, assim, acadêmica. Fora isso, estudando, fiz cursos de investigação para o pensar com criança. Fui investindo nesse aspecto da filosofia para criança. Uma coisa que eu acho importante da minha formação é de que, como eu sabia o que eu queria fazer,
as minhas aulas eram assistidas, eu assistia às aulas, já tomando aquele direcionamento que eu pretendia, né? Então, por várias vezes os meus colegas me viram, eu já tentava articular aquilo ali para como que seria feito com criança. Bom, isso foi lá no final de 90, né, da década de 90, já era muito estranho para alguns colegas, né? Assim, para alguns não era possível fazer esse trabalho, para alguns professores inimaginável, porque filosofia é uma coisa muito profunda e criança é rasa, coisa que eu discordo completamente, né? E fui motivo de resenha, de piada, de todo tipo de graça durante toda a minha graduação, porque eu realmente fui assim muito determinada a ir fazendo aquilo, né? Mas foi muito bom, porque para mim era muito claro de que aquilo era possível. E eu já conhecia, eu fiz magistério, então eu já tinha uma noção do que era trabalhar com criança. E eu sabia que elas respondiam à altura, né? E é lógico que a prática, hoje, depois de 20 e tantos anos nesse trabalho, é outra. O olhar também, meu olhar hoje para isso é outro. As crianças são outras, porque as crianças de 20 anos atrás são completamente diferentes das crianças que a gente tem hoje. Mas eu faria tudo de novo, porque vale muito a pena. A Sim, minha formação eu faria tranquilamente toda de novo. sim. Professora, então, já aproveitando o gancho da sua fala, uma questão. Na verdade, eu vou fazer duas questões, mas veja, quando eu iniciei a minha graduação em filosofia e também na primeiro livro de filosofia que eu li, o Mundo Sofia, me deu aquela ideia de que a criança ela é a primeira filósofa. Isso eu já ouvi também de professores, que a criança é o primeiro filósofo porque ele quer saber, ele pergunta, né, incessantemente, e depois o adulto vai podando nele, né? Então, primeiro pergunta se a senhora concorda com isso, uma vez que a senhora é especialista nesse campo, se a senhora concorda com essa ideia que a criança é uma filósofa por natureza, porque ela pergunta, ela quer saber, e junto com isso, o que é que se ensina quando vai ensinar filosofia para criança? Bom, a primeira pergunta, se é possível, obviamente que a resposta é sim. Mas como é que é feito esse ensino? Eu pergunto pelo seguinte, que eu trabalhei numa escola, numa rede particular em Goiânia, em que se ensinava filosofia para criança lá na segunda, terceira e quarta série. Mas o que se ensinavam era conteúdo de ética e moral, eram valores, eram aulas de ética. A criança tinha que memorizar conteúdos, aprender valores, o que pode, o que não pode. Tá, tudo bem, em alguma medida está ligado com a filosofia, né? É uma área da filosofia. Mas não promovia a reflexão, pelo contrário, ensinava que a criança que ela tinha que respeitar. Entendeu? Era mais um forjamento do caráter, ó, o que você pode. Era uma escola religiosa, né? Era, não? Essa escola existe até hoje. Então, por enquanto, deixar apenas essas questões, né? Se a senhora concorda com essa ideia que a criança ela é, por natureza, digamos que o primeiro filósofo, ou a primeira filósofa, né? E em que consiste esse ensino de filosofia para a criança? Se o foco é maior no conteúdo, se é na metodologia, né? E o que se ensina? Qual é o conteúdo? O que a senhora costuma ensinar para a criança nas aulas de filosofia? Bom, vamos lá. Primeiro que nasceu, pode começar a ensinar filosofia, não tem problema nenhum. A grande questão aí que a gente precisa pensar é, quando a gente pensa a filosofia do início da Idade Antiga, a gente vai ver que a filosofia já era muito próxima dos jovens, né? Sócrates foi talvez o primeiro a trazer a filosofia de forma muito natural para os jovens, quando eles conversavam ali. O próprio Aristóteles, com a escola peripatética, que faziam as aulas, conversavam caminhando, né, pela cidade e tal. Então, a gente vê que já é uma coisa muito natural, que sempre existiu.
Quando você pergunta com relação à criança ser naturalmente uma filósofa natural, isso é verdade? A partir dependendo do ponto de vista que a gente encare o que é ser filósofo, né? O entendimento que a gente tem das etapas em que a criança, do desenvolvimento da criança, né? Tem aquele momento inicial dos porquês, quando ela começa a falar e querer entender as coisas. Esse momento é um momento muito característico, porque é ali que nasce o desejo de entender as coisas da criança. Perguntar o porquê é uma pergunta crucial para entender como que as coisas se resolvem, como que as coisas acontecem. Né? Então, naturalmente, nessa faixa etária aí das crianças, que elas ainda estão muito pequenas, 3, 4 anos, 5, elas já estão nessa fase dos porquês, e a depender da criança, assim, muito antes, às vezes a gente já vê isso acontecendo, é muito comum as crianças se espantarem com as coisas. É muito comum as crianças se assombrarem, ficarem deslumbradas como as coisas funcionam. E isso é filosofia. Na Idade Antiga, isso era colocado como algo assombro, né? O espanto era colocado como uma atitude que leva você ao desejo de conhecer as coisas. Então, coisas muito simples do dia a dia da criança. Quando ela quer entender, por exemplo, como que a pessoa entra na televisão, como que a pessoa está falando de dentro do notebook. Né? Elas perguntam, porque elas não têm ainda muita noção de como as coisas funcionam, e elas perguntam por quê, como entrou ali. Então, isso é algo muito relevante a ser considerado dentro dessa estrutura, né, de desenvolvimento da criança. Lógico que dá para fazer. Né? Todo mundo que tem criança muito próxima em casa já ouviu uma pergunta de ficar assim, de onde essa criança tirou isso? Ou então frases tão assertivas que a gente fala, ouviu alguém falando isso, não é possível, está repetindo. Né? E não é. Ele tira aí pensando, né? E às vezes fala, você tirou isso de onde? Aí ele fala, não, eu estava aqui pensando. E a gente nem se dá conta, né? Na maioria das vezes a gente trata como se a criança fosse de fato rasa, de fato não pensasse, mas elas pensam Sim. sobre as coisas. Sim. Né? A senhora fala, só interrompendo a questão, a senhora falando das perguntas, eu lembro que quando eu era criança, uma coisa que me deixava assim muito preocupado por querer entender, e eu quase deixei meu pai doido, era perguntava, que me encabulava muito, falava, a gente fala minha orelha, meu olho, minha cabeça, meu braço, eu pensava, onde é que está o eu, que é dono de tudo isso? Perfeito! Ó, criança filósofa você. Cara, aí meu pai ficou sem responder, aí ele foi aqui na região dos rins, né, esse espaço vazio, aparentemente vazio, falou, é aqui que está o eu. Depois, estudando filosofia, que eu percebi, eu estava perguntando pela substância. Exatamente. Que sustenta os acidentes. Mas veja, você só foi capaz de identificar isso depois que você veio a saber o que é substância. Sim, Né? sim. Você só foi capaz de fazer essa relação porque você lembrava da história e depois você conseguiu relacionar. Depois eu quero voltar a isso, porque isso é muito importante para quem vai trabalhar com filosofia para criança. Bom, então essas perguntas que eles fazem são perguntas que a gente deve sempre considerar, né? São perguntas muito importantes. Quando a gente vai trabalhar, eu vou até já emendar para lhe dar essa resposta, porque depois eu posso esquecer. Quando a gente vai trabalhar com filosofia para criança, a gente tem que fazer o exercício da linguagem, do ajuste da linguagem. Aquilo que a gente sabe e que a gente pretende trabalhar ali dentro daquela aula, ou sessão, ou momento filosófico, a depender de como chamem, a gente ajustar essa linguagem para o vocabulário da criança, para o entendimento da criança. Isso não nos exime de saber sobre aquele conteúdo.
Né? Porque se você sabe o que é substância, por exemplo, você é capaz de identificar que essa procura do eu que a criança está fazendo, onde é que o eu fica localizado no corpo, ele está fazendo aí uma reflexão que vai levar a essa essência, né? A essa substância. Se você, hoje, uma criança fizesse a mesma pergunta, onde é que fica o eu? Uma pessoa que não tem nenhuma noção de filosofia, ela não tem como relacionar isso à substância, porque você só relaciona o que você sabe, né? Então, trabalhar com filosofia para criança tem o mesmo nível de exigência de entendimento dos conteúdos, quando se está na graduação e depois dele, a gente precisa estudar sobre todos os conteúdos que serão trabalhados, mas a grande mágica é fazer essa adequação da linguagem para a criança, que é uma coisa que a gente não aprende na universidade, né? Muito pelo contrário, na universidade, quanto mais o professor fala difícil, quanto mais difícil ele torna as coisas. Infelizmente, ainda tem muitos professores que acham que essa é o grande barato, né? Assim, tornar aquilo mais difícil para ser mais valorizado, enquanto, na verdade, o bom professor é aquele que consegue comunicar bem, né? A ponto de que todos entendam ou que a maioria entenda. Então, a dificuldade do trabalho de filosofia com criança é essa, é você fazer esse ajuste da linguagem. Fora isso, você tem que conhecer o método do trabalho de filosofia para criança. De forma geral, o método gira em torno da comunidade de investigação, que é um método organizado por Matthew Lipman, um pedagogo e filósofo, pensador americano. Ele é dos Estados Unidos e ele criou essa metodologia na década de 60. Veja, é relativamente recente, né? São 60 anos da década de 60 a 2020 e ainda é uma coisa muito moderna, né? Diante de como ele elaborou. Ele tem algumas obras com relação a como fazer isso funcionar. No Brasil, logo que chegou, pelo menos assim, do meu conhecimento, uns 25, 30 anos, talvez. A gente tem dois grandes grupos aqui que trabalharam com isso, fizeram formação e tal. Hoje já é um curso que algumas universidades já oferecem como especialização. Tem mestrado também em filosofia para criança, especialização, mestrado, e já tem muitos grupos de estudo, né? Projetos, professores apoiando projetos de alunos e tal, que é extremamente importante que isso aconteça, porque, primeiro, que quem faz filosofia já é considerado uma escolha, assim, um tanto, né, quanto questionável. Fazer filosofia, pelo amor de Deus. E Escolha exótica. Exótico, exatamente. E quando você vai para a filosofia com criança, é algo assim, isso é possível? Essa pergunta é possível? É recorrente, né? Isso é sempre, o tempo todo. Quando você falar em filosofia para criança, a primeira pergunta é, isso é possível? Né? E então a gente tem mesmo que estar sempre respondendo isso para as pessoas irem entendendo. Bom, então, Lippmann trabalhou com esse método da comunidade de investigação. O que é essa comunidade de investigação? É uma metodologia, ela tem um passo a passo que ele orienta, né, de como trabalhar isso. Ele, em geral, orientava o trabalho em grupo e tem algumas etapas. O quebra-gelo, que é uma atividade inicial, que pode ser uma música, pode ser uma pergunta provocadora, né? Chegar e já lançar uma pergunta provocadora, para que as crianças já fiquem ali estimuladas, pode ser um exercício de lógica, né? Tipo 7 erros, uma coisa tipo 7 erros, algo que já bote a criança ali naquela coisa
Vamos começar um momento diferente aqui. Porque a aula de filosofia, ela é sempre um momento diferente. A aula de filosofia para criança, ela não está dentro daqueles padrões que é a aula habitual, né? De português, matemática, ciências e tal. Dentro da minha experiência e do que eu acompanho ainda hoje de outros colegas, as crianças são sempre surpreendidas com o que vem. E esse é o grande barato, assim, esse é o grande lance da filosofia para a criança, né? Porque a gente não segue muito essa estrutura de passar atividade, corrigir atividade, ler um texto, as coisas não funcionam dessa maneira. Então, tinha o quebra-gelo, segundo o Lippmann, o quebra-gelo, a discussão, você pode ter um momento ali de leitura também, de um texto, que pode ser um texto filosófico ou não. Quando não é um texto filosófico, ele é lido de maneira filosófica, leitura de imagem, enfim. Essa leitura de maneira filosófica seria o quê? Indagando? Sim, uma leitura questionadora, né? Uma leitura provocadora, com perguntas que sejam perguntas é, cruciais para o entendimento daquilo. Ao invés, quando a gente, todos nós fomos educados certamente lendo um texto e a primeira pergunta é o que o autor quis dizer com, né? E numa leitura filosófica, a gente não está muito preocupado com o que o autor quis dizer com, na leitura com as crianças. Mas o que é que você pensa sobre o que ele quis dizer? É lógico que ele vai ter que entender o que o autor quis dizer. Mas para a gente, não, a maior relevância não vai ser no que o autor quis dizer, e sim no que a criança pensa sobre aquilo. Né? Por quê? Porque a gente precisa estimular esse pensamento sobre as coisas, a gente precisa estimular a argumentação das coisas. Ela vai dizer que pensa isso e a gente vai perguntar por que que você pensa isso, como você chegou a esse pensamento. Né? Porque a grande questão, João, não é o conteúdo em filosofia para criança. O item principal não é o conteúdo, não pode ser. É como aquilo ali é vivenciado. Kant tem um texto famoso e a gente usa muito uma citação, né, de não se pode aprender filosofia, mas aprender a filosofar. Né? Esse é um princípio, isso é uma citação que está bem reduzida, né? O texto dele é maior, mais amplo. Mas isso é algo que retrata bem o trabalho de filosofia para criança. A gente não está ali para ensinar filosofia para elas, porque o nível de abstração não permite. Sim. A linguagem que é usada pelos filósofos, a linguagem que é usada pelas pessoas que escrevem filosofia, ela não é uma linguagem acessível para a criança. Então, a gente não está ali para ensinar a filosofia, mas a gente está ali para ensinar a filosofar. Né? Ou não deixar que aquela característica própria da criança, que é de questionar, que é da busca do porquê das coisas, morra. Porque esse é um exercício que a escola faz. Exatamente. Sim. Né? De ir matando esse desejo de entender as coisas, a criatividade, a imaginação. E aí alguém que está me ouvindo falar pode dizer assim, como assim, professora? A escola faz o contrário, não necessariamente. Né? Porque no momento em que a escola coloca a gente dentro de um quadradinho que a gente deve seguir, isso é muito limitador. Você referia aí à escola que trabalhava valores como se fosse aula de filosofia. Sim. Bem, você pode trabalhar valores na aula de filosofia? Pode, porque a gente está tratando de axiologia, que é uma das vertentes da filosofia. Né? Beleza, mas a gente vai... A grande questão é como a gente vai trabalhar isso. Porque se eu estou dizendo à criança o que é certo e o que é errado, pura e simplesmente, eu não estou fazendo filosofia com ela. Eu não estou filosofando com ela. Ela precisa primeiro entender o que é certo e o que é errado. E a partir daí ela tem como analisar se aquilo que está sendo colocado para ela é certo ou errado, é bom ou mal. Porque em filosofia a gente trabalha até mais o conceito de bom e de mal, né? De bem e de mal.
do que o de certo e errado. Exato. Né? Com criança também, a gente trabalha menos essa questão do certo e errado, mas um pouco mais essa questão do bem e do mal, que é uma questão complexa também, mas que a gente reduz para as vivências do dia a dia. Né? Então, hoje, por exemplo, se eu fosse trabalhar uma aula sobre o bem e o mal com criança, eu posso trazer questionamentos com relação, por exemplo, ao uso da máscara quando a gente sai para a rua, né? Assim, isso é um bem, isso é um mal? Usar ou não usar máscara ali pode gerar um bem, pode gerar um mal. A gente pode aí já voltar um pouquinho, já entrelaçar um pouquinho com a banalização do mal, né, de Hannah Arendt, e a gente pode pensar coisas muito simples do dia a dia, como ligar o chuveiro e ficar lá brincando, né? Não ser objetivo no banho e ali vai gastando muita água. Se todo mundo fizer isso, isso é um bem, isso é um mal, como é que isso vai. Como que isso vai se dar depois, né? Qual o resultado disso? Qual a consequência, melhor dizendo, disso, né? Então, a gente precisa pensar no que a gente faz, no como a gente faz e na consequência disso. Quando eu trabalho valores, quando a gente trabalha valores com crianças, a gente deve ir por esse caminho do Sim. que a gente faz, né? Do entendimento do que a gente está fazendo, porque, por exemplo, a ideia da Hannah com a banalização do mal é de que qualquer pessoa pode fazer o mal. Mesmo uma pessoa aparentemente boa, correta, inteligente, educada e tal, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe que o que a gente está fazendo vai gerar uma consequência ruim, né? A consequência a gente sabe que tem, mas a gente às vezes não mede a consequência disso. Então, se você toma sempre aquele banho longo, brincando embaixo do chuveiro, gastando muita água e tal, quando a gente vai colocar todo mundo que tem essa mesma postura, a gente vai ver que um mal resulta disso, né? É lógico que, assim, tem muitos ajustes, estou falando de forma Sim. muito geral, tem Sim. muitos ajustes para fazer, depende muito da turma, do interesse da turma, a gente leva sempre essa consideração também, de que a gente precisa tratar daquilo que, de alguma forma, é do interesse da criança, né? Então, uma temática que a gente trabalha muito também sobre a questão da amizade, é extremamente importante. A gente sabe que vários filósofos trataram da questão da amizade, né? Sobretudo na Idade Antiga, e como que eles desenrolavam isso, a gente não vai levar isso para a criança, porque para ela não faz a menor diferença o que Sócrates pensou, o que Platão pensou, né? Para ela, o que faz diferença é o que ela pensa, porque ela fica louca para dizer o que ela pensa sobre aquilo. Sim, sim, sim. E o grande exercício está aí, né? Porque na hora que você vai arrumar seu pensamento para falar alguma coisa, você está fazendo um exercício ali que é extremamente importante, porque senão a gente não estava hoje ouvindo tanta bobagem de tanta gente, né? Exato. Então a gente tem que pensar um pouco nessa importância. A relação, isso me foi despertando. Claro, a relação da filosofia para a criança com a pedagogia, né? Que me parece que a relação é muito próxima, ela tem muito a contribuir para a pedagogia, ainda que talvez os cursos de pedagogia não entendam de filosofia para a criança, mas se compreendesse, eu acho que é um casamento fenomenal, né? É. E depois, no chão da sala de aula, qual é a relação da disciplina? Que tem uma disciplina, filosofia para criança, né? Onde, quando a senhora trabalha com crianças, tem uma disciplina, uma aula de filosofia para criança, não é? Qual é a relação... Desculpa, pode Não, falar. não. Pode perguntar. Aí, qual é a relação ali no dia a dia de limite e também de ajuda, de diferença e de contribuição da filosofia para criança com outras disciplinas, por exemplo, como a arte, que também é uma aula que naturalmente é mais descontraída, né? Onde o aluno acaba se descontraindo mais. Qual é a relação dela com a arte? Até que ponto ela não cai também
não é simplesmente uma mera descontração. Em grande parte, a senhora já respondeu isso. E também com a língua portuguesa, com relação à interpretação do texto. Agora, é claro que na língua portuguesa, a gente sabe que ali o que se é cobrado é que o aluno entenda o que o autor quis dizer. Claro. Eu não sei se daí já começa um processo de assassinato do espírito filosófico da criança. Mas, mas eu acho que a filosofia, nesse campo, o aluno lê um texto de forma filosófica, como é que ela se relaciona com a leitura de interpretação do texto lá da língua portuguesa? Certo. A filosofia, ela tem relação com a pedagogia, né? Porque a gente entende que filosofia é a mãe de todas as ciências. É assim que a gente aprendeu, né? Então, ela sempre tem relação com tudo. Com tudo que você procurar, você vai ver, porque filosofar é da natureza humana. Então, normalmente, essas coisas se entrelaçam. Na pedagogia, alguns cursos têm a disciplina de filosofia, mas para entender a filosofia, como se deu, algumas questões com relação ao conhecimento. E não esse conhecimento específico que é do trabalho de filosofia com criança. Com relação às outras disciplinas, o trabalho de filosofia ele é um trabalho que acaba sendo interdisciplinar. Por quê? Justamente por isso que eu disse antes. Como ela é a mãe de todas as ciências, ela sempre está ali envolvida com muitas coisas diferentes. Então, se na aula hoje eu vou trabalhar mais focada com lógica, eu não estou desvinculada da matemática. Eu não posso estar, não tenho como, né? E na hora que eu tenho alunos que estão sendo bem desenvolvidos dentro do aspecto de lógica, a professora de matemática ou o professor de matemática percebe claramente a diferença disso. Porque o raciocínio passa a ser outro, né? Ele não trabalha a matemática dentro daquela lógica matemática só das operações matemáticas. A gente nem entra em operação matemática. A gente vai trabalhar a partir do aspecto da filosofia. Só que esse aspecto da filosofia é ele que permite, facilita o entendimento dessas operações básicas, por exemplo. E isso é importante que a comunidade escolar, de forma geral, perceba. Quando eu vou trabalhar com interpretação de texto, na escola, de modo geral, você precisa mostrar que você entendeu o texto, né? A criança tem que mostrar o que entendeu o texto. Dentro da nossa geração, entender o texto era responder o que o autor quis dizer com aquelas coisas, né? E localizar determinadas coisas no texto. Localize onde ele se refere a, né? E tal. Isso é ruim? Não. Isso não é ruim, isso não está errado. Só esse não é a forma de trabalhar a filosofia, com texto. Né? Não vou ficar perguntando. Localize aí onde o autor apresenta uma questão de ética ou pontua alguma coisa com relação à ética. Eu não preciso fazer isso. Eu posso trazer já esse elemento e trazer o concreto para a discussão. Isso vai facilitar esse entendimento. Com a arte nem se fala, né? Então, assim, o aspecto da filosofia que estuda a linguagem, hermenêutica, você está aí exercitando com essas crianças. Quando você vai para a arte, você está exercitando estética. Quando você vai trabalhar com raciocínio, com argumentação, você está trabalhando com a lógica também. Então, o tempo todo, essas grandes matrizes da filosofia, elas são trabalhadas com as crianças, mas não teoricamente, elas são trabalhadas na prática. Essa é a diferença central, né? Vez ou outra, a gente oferece a ideia de um filósofo para elas, porque elas não vão decorar quem são os filósofos, elas não vão decorar o que os filósofos dizem, né? Para elas, aquilo não é relevante. É diferente de quando a gente está no estudo da filosofia, de quando um adulto está no estudo da filosofia.
Na universidade, a não ser que seja diferente aí no seu estado, mas a experiência que a gente tem é de que o aluno de filosofia, ele tem que ser fiel ao que o filósofo disse, ele não tem que pensar nada, porque o que ele pensa é totalmente irrelevante, Sim, né? É assim que funciona, você tem que saber o que o cara quis dizer com aquilo. E na filosofia para criança é absolutamente o contrário, assim, não tem muita relevância o que o filósofo disse sobre aquilo, para a criança decorar aquilo e reproduzir. Isso não é relevante. Relevante é ela ouvir o que ele disse, a gente trazer aquilo para a discussão e ela se posicionar diante daquilo. Ou que ela faça boas questões com relação àquilo. Porque a elaboração das perguntas das crianças é de extrema importância dentro do trabalho de filosofia para a criança. Porque a pergunta é o que move a discussão. Né? O papel do professor é trazer a primeira provocação, que pode ser em forma de pergunta ou não, mas o diálogo só permanece enquanto a provocação está ali, enquanto as perguntas surgem, enquanto há interesse das crianças em participarem daquele movimento ali do que está sendo discutido. Naturalmente, as escolas percebem essa essa ampliação de forma de ver o conhecimento nas outras disciplinas. Até hoje eu não passei por nenhuma escola que faça o trabalho de filosofia para criança que outros professores de outras áreas não percebam. Às essas, vezes é muito sutil, mas é sempre perceptível. sim, essas escolas, professora, é, elas são escolas públicas, ou são da rede privada, onde tem filosofia para criança? Tem escola pública e também tem escola privada. A grande maioria é escola privada, né? Na pública, você tem filosofia no ensino médio, Sim, sim, garantido. Pelo sim, menos aqui, né? Eu acho que é geral. sim, sim, Mas na minha cidade, por exemplo, a gente tem experiência de filosofia com crianças no município, né? Nas escolas do município. Nem sempre o trabalho é feito por um professor específico de filosofia, que aí eu acho que tem uma perda, né, nesse momento. Porque a professora regente, normalmente ela é pedagoga, mas ela não tem a obrigação de conhecer as teorias filosóficas, né, porque ela não se preparou para isso. ou o exercício do filosofar, né? Ou o exercício de filosofar. Alguns dá muito certo porque a pessoa naturalmente entra por esse exercício. Sim, sim, A gente sabe que tem profissional de todas as áreas que lidam com isso com facilidade. Mas vai ficar faltando essa condição que você tem hoje de relacionar substância com a pergunta que você fez quando criança. Fica sim, sempre essa defasagem, entendeu? sim, Existe uma discussão, assim, já de muitos anos, se a pessoa tem que obrigatoriamente ser graduada em filosofia para trabalhar com filosofia para criança. Eu acho que é importante. Eu defendo essa ideia. Acho que é importante até para garantir nosso campo de trabalho, que já é muito claro, reduzido, claro, né? Mas, de claro. qualquer forma, se a pessoa se compromete em correr atrás desse conteúdo para desenvolver um bom trabalho, também não acho que seja impossível. Sim, Mas a sim, gente precisa conhecer filosofia, né? A gente precisa entender o que é o filosofar e a gente precisa conhecer a criança, sim, né? Para entender como que se dá aquilo ali com criança, porque não adianta eu trazer uma pergunta super elaborada e as crianças não vão nem entender, vão assim, não vão ter nem interesse em me responder, porque não entenderam, né? Quando a gente vai trabalhar com criança, a gente vai muito direto no, no, na pergunta, a gente tem que ser muito direta, até porque elas são muito diretas nas respostas, elas não ficam dando voltas como a gente faz. Então, por exemplo, se eu quero perguntar o que é eu quero trabalhar um exemplo do bem e do mal, por exemplo, eu tenho que ser direto. O que é o mal? E eles vão responder ali de forma também muito direta. Porque se eu ficar perguntando, olha, houve um caso em que a pessoa fez assim, fez assado, o filósofo tal diz que mal é isso, a filósofa tal pensa desse jeito.
E para vocês, o que é o mal? Já era, esqueça, porque eles já não ouviram mais nada, é muita coisa para eles juntarem, né? Então, assim, a gente aprende também a ser objetivo no perguntar, tenta ser objetivo no responder, porque eles são muito diretos. E nesse ponto eu vejo que já é a formação pedagógica, não necessariamente um curso de pedagogia, que daria uma boa base, né? Para o professor que está trabalhando em filosofia para a criança. No caso da senhora, a senhora já fez magistério, que é um preparo para lidar com a criança, né? É, O professor que simplesmente faz filosofia, bom, se ele não fez licenciatura, se ele fez bacharelado, eu acho que ele nem vai entrar na sala, eu creio que talvez ele nem vai dar aula, né? De filosofia para a criança. é mais complicado, né? Mas Agora, apesar de que as licenciaturas que a gente tem notícia também não são essas coisas sim, todas. não, eu falo por uma questão oficial. Sim, sim, você tem toda razão. Existe licenciatura. Mas tudo bem, ainda que na licenciatura você estuda poucas disciplinas e, paradoxalmente falando, são a mesma experiência que eu tenho quando eu era estudante, quando eu dava aula na graduação, que era uma das disciplinas que os alunos mais detestavam, eram exatamente as didáticas, né? Sim. Isso é muito paradoxal, né? Ou seja, é a disciplina que vai ensiná-lo a como lidar com o chão da ensiná-lo entre aspas, né? Ou pelo menos vai tocar no assunto, né? Na temática da didática, metodologia. Ou seja, e o aluno não tem tanto interesse. Por que que os alunos não gostam de didática na universidade? Porque é pura teoria. Quem não tem didática. Talvez quem não tem didática, né? Para começar aí, um dos meus professores de didática, ele tinha um livro único, ele trabalhava com um livro único. O livro, inclusive, o dele já estava ultra mega super master velho, porque eu acho que ele sempre usou anos a fio aquele mesmo livro. E a gente trabalhava sempre os mesmos textos. A gente ia pegar os livros na biblioteca, já estava lá tudo marcado, porque eram turmas e turmas que usavam, as questões eram as mesmas, a gente não se dava o trabalho nem de procurar, já estava ali marcado letra A, letra B, sabe? Então, assim, isso é didática, Pois né? é. Aquilo só serviu para hoje a gente entender a importância de determinadas coisas históricas dentro do processo Sim. da educação no país. Mas, para de fato trabalhar, Aprende essa questão histórica e aprende com a experiência o quanto é penoso assistir uma aula não didática, né? Então, mas dentro dessa questão, só voltando um pouquinho mais, ou seja, essa metodologia de trabalhar com a criança, de provocativa, por que ela não é levada adiante, ou se não seria interessante levá-la adiante também para o ensino médio? E quem sabe também para o curso superior, nos cursos de filosofia, onde o estudante não só tem que tornar um discípulo dos clássicos, dos teóricos, mas tem que ter a sua autonomia, né? Ou seja, qual é a dificuldade, né, de transportar essa metodologia provocativa, reflexiva, para o ensino fundamental, para o ensino médio? Eu falo ensino fundamental 2, que em algumas escolas, unidades de ensino, tem filosofia no fundamental 2. Isso eu já trabalhei, oitavos e nonos anos, né? é, Por que não se leva, não é? Qual é a dificuldade de se levar isso? Será que já entra na questão do sistema que cobra conteúdo? Será que isso também tem a ver ou tem mais elementos aí? eu acho que é totalmente isso aí. O modelo tradicional de educação que a gente tem, que é um modelo conteudista, né, onde a gente foca o tempo inteiro na questão do conteúdo. Isso gera uma defasagem grande, né? Assim, de interesse, de preparação de fato, enfim. Tem muita discussão aí para esse modelo conteudista. Bem, uma das coisas que eu fico pensando com relação a isso é, se nós fomos educados por 12, 15, sei lá quantos anos, dentro de um modelo conteudista, e todo o sistema em volta, ele pede esse modelo conteudista, é muito difícil avançar de uma forma diferente, né? Você vê que tudo em educação avança-se de forma muito lenta,
porque você tem por trás todo um sistema que pede que você seja conteudista. Eu trabalho em escola que tem criança pequena e em escola de crianças maiores também, de alunos maiores, e eu já vi mãe de 8 anos, de aluno de 8 anos, dizendo por que está trabalhando com filosofia, se filosofia não cai no Enem, e se esse conteúdo não cai no Enem, porque não troca essa aula de filosofia por uma aula de matemática que é mais importante. Primeira coisa, tem filosofia no Enem e ela nem sabe, né? Porque ela não fez Enem. Enem não é da época dela, né? E assim, uma criança que tem hoje 8 anos, ela fará o Enem quando ela tiver, sei lá, 16, 17, 18, daqui a 10 anos, se existir Enem daqui até lá, né? Uhum. Assim, a gente não sabe como é que será daqui a 10 anos. A gente não tem a menor condição de saber. Então, veja, dentro da escola particular, além dessa questão do conteudismo, a gente tem uma pressão de quem paga a mensalidade, que quer que ensine e que quer definir o que se ensina e como se ensina. Né? Não, a pessoa desconsidera completamente o fato de que a educação é ciência. Ninguém passa da aula do dia para a noite. Você não é formado, você não é graduado em pedagogia porque, eu quero agora ser pedagogo, de um dia para o outro. Você se preparou anos para aquilo ali. Você tem leitura daquilo ali. Você tem estágio naquilo ali. Né? A mesma coisa, filosofia, matemática, o que tiver na escola. Você se preparou para aquilo. E as pessoas acham que qualquer pessoa pode discutir educação tranquilamente, o que é uma grande ignorância, né? Justamente, talvez até por essa questão do conteudismo mesmo. Todo mundo acha que entende tudo. E as coisas não funcionam dessa maneira. Né? Eu não posso vir aqui discutir Nietzsche, por exemplo, porque minha leitura de Nietzsche é mínima. Eu não tenho entendimento disso. Eu não posso tratar de metodologia da matemática, porque o meu conhecimento de metodologia do ensino de matemática é zero, que eu nunca me dediquei a isso. Né? Então, assim, por que que a pessoa é arquiteta, advogada, balconista, dona de loja, todo mundo sabe o que fazer, como fazer, o que é melhor para ser feito dentro de educação. Então, está na hora da gente, enquanto profissional da educação também, saber se posicionar com relação a isso, né? Deixar isso claro para as pessoas. E na escola pública, a gente tem a mesma coisa. Tem os pais que questionam também determinadas coisas, tem os colegas que são mais tradicionais, porque algumas pessoas não querem pensar em mudar nada, porque elas estão fazendo para elas está bom, funcionou para todo mundo. A educação tradicional não funcionou para você? Para mim funcionou, né? Mas funcionou para a gente tempo atrás, na idade que a gente tinha, na cabeça que a gente tinha, como as coisas eram. As crianças de hoje, elas precisam de estímulos diferentes, elas já têm estímulos que a gente jamais sonhou que teria. Uhum. Né? Então, assim, a velocidade da informação é completamente diferente da nossa faixa etária, de quando tínhamos a idade deles, né? Então, assim, a gente pesquisou por anos em Barça, em enciclopédia. Tem criança que jamais ouviu a palavra enciclopédia, porque não é a realidade mais deles, né? Pelo menos da grande maioria. Então, a gente precisa entender, enquanto profissional da educação, que esse mundo, ele é um mundo em movimento e que a gente precisa fazer esse movimento junto com ele. É claro que é muito difícil mudar. É muito difícil mudar, não é uma coisa simples e fácil que todo mundo tem natural disposição para isso. Né? Basta que a gente pense o que aconteceu agora com a gente na pandemia. Quem antes da pandemia dava aula remota? Quem antes da pandemia fazia live?
né? Quem antes da pandemia tinha canal no YouTube, qualquer outra plataforma que seja, que for. Um número muito mais reduzido de profissionais da educação, né? Hoje, todos nós fomos obrigados a fazer, porque a gente precisa postar o vídeo para baixar o link, porque a gente precisa mandar isso, né? Assim, chegou e não nos deu tempo de respirar. Ah, não sei fazer, aprenda fazendo. E a gente vai nessa, né? Foi o que foi, eu acredito que essa história assim foi um algo que pode nos levar a um passo maior na educação, né? Esse momento embora ainda muito conturbado, embora ainda com muitas defasagens, com prejuízos enormes, disso a gente não vai discutir. Mas tem um lado que eu acho que é positivo. Ele tirou muito professor da zona de conforto, né? E isso é importante e necessário. Sim, estou de pleno acordo. Bom, professora, olhando para a história da filosofia, quais são, qual é ou quais são, se é que tem, os principais filósofos que, a partir deles, a gente pode fundamentar ali uma espécie de metodologia de ensino para criança ou algo voltado para a criança, né? Se tem um que é estudado muito na pedagogia, além do Rousseau, e tem aquele outro lá, Comênio, que defende a ideia de ensinar tudo para todos, né? Que você pode ensinar tudo para todos. Se talvez ali os pensadores que dão base para o ensino mais tradicional, se eles se viriam também ali de sustentação para o ensino de filosofia para a criança, na medida em que ele defende que tem que ensinar tudo para todos. Todo mundo já pode aprender tudo, né? Desde a terridade. Vários filósofos defenderam essa relação desde muito cedo, né, com as crianças. Particularmente, assim, eu penso o seguinte: primeiro, você tem que conhecer Lippmann. Você quer trabalhar com filosofia para criança, tem que ler Lippmann. Lippmann, Anne Sharp, que é uma outra pesquisadora que fez um trabalho muito bom junto com o Lippmann. A gente tem uma brasileira que se destaca dentro desse trabalho, professora pesquisadora maravilhosa, Angélica Sátiro, que é assim, tem que se ler também, tem que se ouvir, ela tem bastante material. Tem o professor Walter Coan, acho que hoje ele mora no Rio de Janeiro, ele mora no Brasil já há alguns anos, mas se eu não estiver enganado, ele é argentino. Professor Silvio Galo, são pessoas que vêm se dedicando já há bastante tempo com relação ao ensino de filosofia para a criança e na educação básica de forma geral, né? Eles não trabalham focados assim só em uma idade ou outra idade, mas na educação básica de forma geral. São pessoas extremamente importantes para a gente ter como base as nossas discussões, as nossas aulas. Com relação a filósofos, né, que a gente estude mais na graduação e tal, eu tomei como base do meu trabalho Kant, com aquela citação que eu já havia colocado antes, né? Não se ensina filosofia, mas ensina-se a filosofar, onde ele discorre sobre essa questão da aprendizagem, do ensino da filosofia e da atitude de filosofar. Hume trabalha também David Hume trabalha também com a questão da educação, né? Tem textos sobre educação que podem nos servir também para entendimento. Montaigne tem também os ensaios daquela coleção Os Pensadores, que a mim serviu muito também, né? Então, assim, necessariamente, eles não tratam de uma metodologia. A metodologia que a gente tem para referência é a de Lippmann, inicial, né? Mas hoje, depois de 60 anos, muita gente já foi ajustando essa metodologia para aquilo que é próprio da realidade hoje, para aquilo que é próprio da realidade
diferentes países, né? Então, os filósofos, eles não, pelo menos os que eu tive acesso, não tratam necessariamente de uma metodologia, mas trazem discussões interessantes de como a gente pode desenvolver a filosofia com as crianças, e são textos de, sei lá, 300 anos, 200 anos, são textos muito antigos que já tratam dessa questão, né? Então, veja que a gente não está fazendo nada de tão novo, mas algo de pouca divulgação, talvez, né? Ainda seja uma coisa de menor divulgação, mas uma coisa que já se tem trabalhado relativamente há muitos anos, assim, eu acho. Relativamente não, há muitos anos. Não sei se eu Certo. respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, professor. Professor, então é o Eu seguinte. posso ler um pedacinho de um texto de Montaigne aqui para você? Sim, sim, claro, claro. À vontade. Eu acho que ilustra bem isso, né? Deixa eu citar aqui qual é o texto. É um texto do Montaigne sobre, o nome é Da Educação das Crianças. Em uma parte do texto, ele diz o seguinte: é estranho que em nosso tempo a filosofia não seja, até para a gente inteligente, mais do que um nome, vão e fantástico, sem utilidade nem valor na teoria como na prática. Creio que isso se deve aos raciocínios capciosos e embrulhados com que lhe atoperam o caminho. Faz-se muito mal a pintar como inacessível aos jovens e lhe emprestar uma fisionomia severa, carrancuda e temível. Quem lhe pôs tal máscara falsa, lívida e hedionda? Pois não há nada mais alegre, mais vivo e, diria, quase mais divertido. Tem ar de festa e folguedo, não habita onde haja caras tristes e enrugadas. Olha que ideia maravilhosa ele tem da filosofia, né? Assim, ele questiona quem disse que a filosofia você precisa ter uma cara séria, sisuda, né? Que ela não é acessível às crianças e jovens, que independente da faixa etária, né? Desde criança até um idoso, ela é acessível, que ela é divertida, ela tem ar de festa e folguedo. Isso é fantástico. Antes, só para concluir, ele diz, peraí, senão eu não leio aqui. Visto que a filosofia é a ciência, ele trata como ciência, que nos ensina a viver e que a infância, como as outras idades, dela podem tirar ensinamentos, por que motivo não lhe comunicaremos? Enquanto úmida, a argila é mole, apressemo-nos, e que a roda ágil, em girando, a modele. Ainda tem aí aquela noção da criança que vai ser modelável, né? Sim, sim. Como se a criança fosse de fato vazia e que você tem ali a oportunidade de colocar. A tábua rasa. No entanto, é muito interessante, né? Textos muito antigos que trazem essa noção muito clara da importância da filosofia com as crianças. Sim, sim. Então, ou seja, no caso, é um trabalho, no caso da senhora, um trabalho de garimpar, né? Pega que tem ali, não é um ensinamento direto, mas você tem que extrair dali o que pode ser contextualizado, né? Isso, isso. É um trabalho árduo, né? É um trabalho de pesquisa, né? Assim, eu acredito que eu venho fazendo ao longo dos anos um trabalho de pesquisa que eu não publico. A pesquisa, o resultado dessa pesquisa, né? Eu publiquei 2 coleções, tem uma terceira saindo agora, mas eu publico já um caminho para esse trabalho, né? Tem muita gente pesquisando como se dá isso. O como se dá eu estou vendo na prática, né? Eu leio essas teorias, eu busco ajustar ali no meu dia a dia
e depois a gente vai concretizando isso. No meu caso, eu tenho feito isso com material didático para o trabalho de filosofia, que é uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade de encontrar material próprio para esse trabalho, né? Sim, sim. Professora, agradeço muito aqui a sua participação no meu canal, a sua generosidade de ter aceitado o meu convite. E a convido para voltar aqui mais vezes. E para você que me acompanha, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, já está aqui nas playlists deste canal, se caso você não tenha acompanhado ao vivo, uma live com a professora Elisa, com o tema Filosofia para Crianças. É algo possível? Dependendo do dia, essa live já foi ao ar e já está na playlist do nosso canal, você pode consultar. Dependendo do dia que você está assistindo, ela ainda será transmitida, te convido a acompanhá-la. Professora, muito obrigado. Eu creio que a senhora trouxe, creio não, tenho certeza disso, que a senhora trouxe aqui elucidações muito relevantes para a gente compreender esse universo, esse trabalho, né, que precisa ser feito ainda e mais divulgado, porque tem muita gente que ainda não conhece, né? Que é filosofia para criança. A importância de ensinar a criança, né, desde já se preparar para a reflexão, para o senso crítico, né, para o conhecimento de forma mais lógica, mais correta, né? Ou seja, pensar corretamente que é pensar com logicidade, não no ponto de vista moral, mas do ponto de vista da logicidade. Eu quero agradecer também o convite, fiquei muito feliz. Acho muito importante que você abra esse espaço para se falar de filosofia para criança, né? Sugiro aos colegas, professores universitários, que levem para as suas turmas, né, essa discussão, ou pelo menos indicação de leitura, algo que seja, porque é uma forma de ampliar o nosso campo de trabalho. O aluno que muitas vezes sai da universidade achando que ele vai somente dar aula e nada mais, a gente tem um campo que pode ser maior que isso. Então, a filosofia para criança é uma possibilidade. E agradecer pela oportunidade, fico muito feliz em poder pensar um pouco com você a respeito dessa questão. Eu que agradeço, professora. Para você que me acompanha, olha, certamente você já está me acompanhando depois da live. Na live teve outras questões sobre essa temática. Te sugiro, você que clicou nesse vídeo que não assistiu a live, a entrar na playlist aqui do nosso canal, na playlist Lives, e procurar a live Filosofia para Crianças, né? Filosofia para Crianças, 2 pontos, é algo possível? Sugiro a acompanhar essa live, que outras questões foram discutidas na live. E se você esqueceu de deixar o seu like, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações, que a sua pergunta, o seu comentário pode servir, pode se transformar em assunto de um novo vídeo. Abraços e nos veremos no nosso próximo vídeo.